Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Dissemos na introdução da carta de Paulo aos Romanos que a igreja cristã em Roma era composta de judeus e de gentios, maioria de judeus, e que a população de judeus da cidade era muito grande. Vimos no capítulo 1 que a humanidade está entregue à depravação e à imoralidade por causa da idolatria. Os homens trocaram a glória do Deus bendito por imagens inanimadas de humanos e de animais. No capítulo 2, os judeus condenavam duramente o paganismo idólatra dos gentios e não se davam conta de que eles também eram pecadores, pois o seu critério de pecado tinha a ver mais com o entendimento da lei que receberam de Moisés e a tradição dos anciãos do que com a verdade da palavra do Senhor. Eles se julgavam praticantes dessa lei e, por se apegarem a ela, minimizavam os seus erros e se consolavam com os benefícios que possuíam de serem descendentes de Abraão e acharem que este fato por si só lhes dava o direito ao reino dos céus. Por isso, contavam vantagens sobre os outros, enquanto os gentios, para eles, estavam completamente perdidos. Neste capítulo 3, Paulo doutrina a igreja, ensinando verdades significativas sobre a condição humana e a dispensação da graça de Deus, que é a dádiva da salvação. 3 ensinamentos ficarão em destaque neste capítulo. Primeiro, a vantagem que os judeus alegavam ter, que são as bênçãos do Antigo Testamento, foi desperdiçada, porque se apegaram à lei e não à graça divina. Segundo, a condição espiritual de todos os homens, gentios e judeus, é de pecadores e condenados à morte eterna. Isto está claramente ensinado na Escritura Sagrada que eles, os judeus, diziam conhecer. Terceiro, a redenção da humanidade foi anunciada desde o princípio e se encontra unicamente na pessoa do Messias, Jesus Cristo, o enviado de Deus ao mundo, mas que em todo o tempo os judeus rejeitaram. Acompanhe comigo o desenvolvimento destes 3 ensinos paulinos. Primeiro, a vantagem desperdiçada dos judeus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo também era judeu e foi grandemente privilegiado com este fato durante boa parte da sua vida. Agora, como convertido e como conhecedor do Evangelho, porém, conseguia entender melhor os benefícios recebidos. A pergunta que fez, ele mesmo responde. Muita vantagem, sob todos os aspectos, porque principalmente aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Verso 2. Que vem a ser os oráculos de Deus? A palavra oráculo, no grego, manteion, significa revelação. Trata-se das revelações sobrenaturais que Deus fez aos judeus para serem o seu povo no mundo. Manteion aparecem 3 vezes apenas no Novo Testamento, além de Romanos 3, verso 2, em Hebreus 5, verso 12, onde a ideia é de verdades fundamentais das Escrituras. E o terceiro texto, a 1 Pedro 4, versículo 11, quando o apóstolo exorta aos que têm o dom do ensino que o exerçam de acordo com as palavras reveladas de Deus. Portanto, oráculos são as revelações divinas. Os judeus foram privilegiados por receberem a palavra de Deus, através de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, dos profetas, dos salmistas. E o que fizeram com essas revelações? Verso 3 responde: alguns não creram.
E o que disto resultou? Anulou-se a promessa? Não, pelo contrário, Deus permaneceu fiel quanto ao que prometeu. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Verso 4. Isto confirma o Salmo 51, verso 4. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Assim, pois, os judeus desperdiçaram as chances que receberam. Pense nisso. Deus deu aos seus servos as revelações preciosas sobre a sua pessoa, sobre as suas obras e sobre o Messias que seria enviado ao mundo procedente da sua linhagem. Mas os judeus não creram nelas. Fizeram da instituição divina um sistema religioso que atendesse aos seus interesses e não aos propósitos divinos. E com isto, negligenciaram a salvação trazida na pessoa de Jesus, preferindo servir até as divindades dos pagãos e não ao Senhor, a quem diziam ser o seu Deus único e verdadeiro. O resultado disso foi o recebimento da ira divina, através das muitas manifestações de castigos, perseguições, cativeiros e morte que tiveram ao longo da sua história. Deus, além de fiel, é justo. Muitos há que indagam: por que há tantas injustiças no mundo? Resposta de Paulo: a injustiça do mundo só traz à tona a justiça de Deus. Agora, Deus é injusto por permitir que a injustiça aconteça? Ou ele é injusto quando aplica a sua ira aos erros dos homens? É certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E o apóstolo vai além. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua própria glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? A pergunta revela a falta de compreensão das Escrituras. Por não entender a graça divina, alguns distorciam o ensino de Paulo e acusavam-no caluniosamente, dizendo que ele ensinava as pessoas a praticarem o mal para que Deus fosse misericordioso com eles. Isto não era verdade. O apóstolo jamais ensinou assim, como vai destacar no capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado ou pecaremos mais ainda para que a graça seja abundante? De modo nenhum, responde ele. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Quem permanece no pecado, permanece debaixo da ira de Deus. Para estes, a condenação é justa. Versos 5 a 8. A justiça divina é baseada na verdade. Todas as exigências para Israel apontavam para a palavra. Nada do que Deus fez foi fora dela. Ele deu as ordens, definiu as consequências para a obediência e também para a desobediência. Portanto, a justiça foi feita a Israel e também às demais nações. Sendo assim, os judeus não podem se queixar de nada. Todavia, a justiça de Deus é cheia de bondade e de misericórdia para com os arrependidos. E os judeus eram prova disso, do quanto foram abençoados por Deus quando se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para o Senhor. Assim aconteceu em muitos momentos da sua história. Porém, isto não deu direito a relaxar, achando que a misericórdia iria alcançá-los sempre, pelo simples fato de serem seu povo. A misericórdia divina busca transformar a vida do ser humano que olha para Deus e confia nele. Muitos nasceram
em berço evangélico. Isto excluiu a necessidade de um dia crer em Cristo? De maneira alguma. Houve um momento na história em que foi preciso crer. Foi aí que se deu a salvação destes. E o que dizer dos que não nasceram no Evangelho ou não permaneceram nele? Injustiça de Deus? Em absoluto. Mas rejeição, incredulidade, decisão deles por outros interesses. Por isso se perderam. Com tantas oportunidades que há no mundo para se crer em Cristo, os homens continuam desperdiçando as chances e as vantagens que têm. Segundo lugar, Romanos 3 mostra a condição do homem que está absolutamente declarada nas Escrituras. A Bíblia ensina que a salvação é um ato livre e soberano de Deus que decidiu salvar o pecador da pena eterna e conduzi-lo para a vida eterna. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 5, 8 e 9. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, versos 4 a 6. A salvação, assim, é aplicada àquele que reconhece que é pecador, que está perdido e aceita a graça salvífica de Deus, que é cheia de amor, bondade, misericórdia, compaixão e perdão. Quem crê está salvo, mas quem não crê está condenado. Marcos 16, 16. A condição de perdido e condenado à morte eterna é declarada e é realidade para todo homem. O judeu não tem vantagem alguma sobre o gentil, nem o evangélico sobre o não evangélico. Paulo diz: temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Verso 9. Na segunda parte deste capítulo 3, veremos no próximo estudo a base da argumentação do apóstolo, e que também o apóstolo falará da redenção em Cristo, que igualmente já está anunciada claramente no Evangelho. Fique conosco para o próximo estudo e que Deus te abençoe.